Olá, coach! Hoje vamos falar sobre ansiedade. A ansiedade, ela tem sido uma grande vilã quando o assunto é emagrecimento. E o profissional, ele tem que estar preparado para lidar com a ansiedade do seu cliente. Então vamos lá, vamos entendê-la? Vamos mergulhar no tema ansiedade e aprender como controlar a ansiedade do seu cliente? Diariamente, como psicóloga e como coach de emagrecimento, eu lido com pessoas ansiosas. E sabe o que é o pior disso? As pessoas, elas estão acostumadas com o seu estado de ansiedade. Elas estão habituadas a sentir ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de pessoas sofrem com ansiedade em nosso país. E a ansiedade, ela tem sido considerada uma epidemia e deve ser encarada com seriedade. Mas do que se trata, na verdade, a ansiedade? A ansiedade, ela tem uma relação com o medo do futuro que você traz para o presente. Então, você começa a sofrer hoje por algo que você nem sabe que vai acontecer. Pode ser que aconteça, como também pode ser que não aconteça. E é muito importante compreender a ansiedade, porque como podemos tratar algo que se nem mesmo sabemos o que é. E também é muito importante identificar a raiz do problema. As pessoas ansiosas, elas têm um modelo mental catastrófico. São aquelas pessoas que tendem a ver sempre os riscos primeiros e têm medo de que tudo dê errado na vida. Então, quando você percebe que seu cliente é ansioso, você tem que conseguir aí ajustar, por exemplo, ressignificando esses pensamentos negativos por pensamentos positivos. São vários os fatores que podem desencadear a ansiedade de uma pessoa. Vivemos em uma era onde tudo acontece muito rápido. O mundo ele corre tão rápido que parece que temos que correr atrás dele, não é mesmo? Vivemos na pós-modernidade, na era da correria, do agito, numa era de muitas cobranças e nos sentimos obrigados a nos adequar a tudo isso. E com isso a ansiedade surge cada vez mais em nossas vidas. Além do mais, somos assim obrigados a passar por um turbilhão de acontecimentos e conhecimentos que estão aí sendo jogados na nossa mente diariamente, que contribui muito para que nossa ansiedade ela aumente. A ansiedade, então, ela pode ter várias causas, como por exemplo genética, o histórico familiar, experiências com momentos estressantes e traumáticos, pessoas com problemas cardiovasculares, problemas hormonais, estresse relacionado a problemas de doenças físicas, hormonais, abuso de substâncias viciantes como o álcool, cigarro e drogas ilícitas, como também a maneira com que as pessoas estruturam seus pensamentos e as suas situações do dia a dia. Os sintomas da ansiedade também pode ser baixa concentração, tensão e nervosismo de forma excessiva, medo constante, baixa autoestima, irritabilidade excessiva, insônia, respiração ofegante ou falta de ar, boca seca, diarreia, disfunção erétil, náusea e tensão muscular. Geralmente a pessoa ansiosa ela sente dores nas costas e nem sempre ela sabe disso e vai relacionar isso com a ansiedade. Além de tudo, eu já falei que a ansiedade também pode nos causar aumento de peso. Diariamente, eu lido com pessoas querendo emagrecer e posso te garantir que toda pessoa que se encontra acima do peso é ansiosa. Embora nem todo ansioso desenvolve compulsão pela comida. Ele pode também apresentar outras compulsões, como por exemplo, compulsões por álcool, drogas, compras, jogos e até por sexo. Todas as pessoas que sofrem de compulsão procuram no vício uma maneira para suprir as suas emoções, para suprir o que está faltando a ela, para superar uma frustração, uma perda, um vazio. Então, a pessoa ansiosa que sofre de compulsão alimentar, ela come para ter um prazer momentâneo como fuga dos seus problemas. O grande problema nisso tudo é que com o passar de algum tempo, tudo que ela sentia, seus sentimentos e frustrações voltam e ainda piores. E vem a sensação de fracasso por não ter resistido à comida e ainda outros problemas de saúde que surgem com excesso de alimentação, de má alimentação. Existe todo um ciclo da compulsão que eu vou te explicar aqui, onde a pessoa busca na comida uma experiência gratificante.
Aí toda vez que ela se sente mal com algo, ansiosa, ela vai repetir essa experiência e toda vez que ela não comer, ela vai ter uma queda de prazer com a ausência da comida. Ou seja, ela se sente mal e ela tem que comer, senão ela vai sentir uma sensação desagradável, um desespero até que consuma o alimento para reduzir seu mal-estar. Por isso que eu falo que você, como coach de emagrecimento, tem que tratar o seu cliente com muito respeito, muita cautela, porque tudo isso que ela está sentindo tem uma causa e deve ser respeitado. Ela não faz isso por capricho, por prazer, porque ela simplesmente está ali e gosta de comer. Nesse momento, quando a pessoa ela come compulsivamente para suprir a sua ansiedade, ela se sentirá bem aliviada, mas toda vez que ela sentir mal, ela irá repetir todo esse ciclo vicioso de compulsão alimentar. Por isso que é muito importante quebrar o ciclo de compulsão para trabalhar a ansiedade do seu cliente. Também existe um outro fator muito importante para engordar as pessoas. Tanto a ansiedade como o estresse, eles liberam um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio é um grande responsável por engordar as pessoas. Uma pessoa estressada, ela libera altos níveis de cortisol. Ele aumenta o apetite da pessoa e por isso que a pessoa ansiosa, ela come excessivamente. Por isso que um processo de emagrecimento, você tem que controlar o estresse e a ansiedade de uma pessoa. Porque enquanto o estresse e a ansiedade ele não desaparecer, seu corpo estará bombeando cortisol. E o interessante é que nessa hora, quando o nível de cortisol ele se encontra ali alto, o que a pessoa procura? Ela procura alimentos como doces, gorduras, alimentos com alto teor de gordura, pois esses alimentos liberam reações químicas que diminuem o estresse e a ansiedade e nos faz sentir prazer. Então, toda vez que seu cliente se sentir ansioso, ele irá desejar esses tipos de alimentos gordurosos que acalmam. E qual o seu papel como coach quando percebe que a ansiedade do seu cliente está alta? Vai lá, mete a ferramenta de ansiedade, aplica técnicas ali de controle de ansiedade que você vai aprender no decorrer desse módulo e vai auxiliando ele a praticar essas técnicas diariamente para que ele consiga reduzir a sua ansiedade. Um outro fator muito importante é que com a produção de cortisol diminui o testosterona e com a queda do testosterona ocorre também a diminuição da massa muscular, ou seja, você irá queimar menos calorias diminuindo o seu metabolismo e encoraja seu corpo a armazenar gordura. E onde é que ele vai armazenar? Em regiões como barriga e glúteos. Eu já falei aqui que a ansiedade ela tem sua carga genética, como também eventos estressantes da vida que podem ocasionar ansiedade. Geralmente, o medo ele desencadeia um estímulo aversivo chamado de estressor, que é uma resposta ao estresse que é regulada pelo nosso sistema nervoso. Então, a ansiedade ela pode ser reforçada ou enfraquecida de acordo com as situações e eventos que vivemos. Mas vamos falar dos neurotransmissores envolvidos no controle da ansiedade, que é o GABA e a serotonina. E você vai ver como eles podem interferir no estado de ansiedade do seu cliente e seu consumo poderá controlar a ansiedade. A serotonina ela é uma substância muito importante no estudo da ansiedade, pois ela é um neurotransmissor do bem-estar. A serotonina está envolvida na regulação do sono, movimentos, memória, aprendizagem, comportamento sexual e atua na coagulação do sangue. A serotonina ela produz um efeito ansiolítico na mente da pessoa, como por exemplo, ela exerce uma influência ansiolítica na amígdala. Então, pessoas com baixos níveis de serotonina, elas são ansiosas. O nosso cérebro ele produz serotonina usando uma substância chamada triptofano, um aminoácido encontrado em vários alimentos, ricos em proteínas, como por exemplo frutas, como a banana, o abacaxi, ameixas e o peru. Também, que é uma carne, não uma fruta. Existem também algumas vitaminas como a vitamina C, a vitamina B, o cálcio e o magnésio, que são essenciais para a conversão do triptofano em serotonina. Uma outra coisa muito importante é que o excesso de cafeína ele pode esgotar os níveis de serotonina com o passar do tempo. Então, às vezes você tem lá um cliente de emagrecimento muito ansioso, e você pode controlar a sua ansiedade regulando sua produção de serotonina. Às vezes ele toma muito café e esse café pode estar prejudicando, deixando ele mais ansioso. E eu vou falar para vocês, eu não tinha o hábito, mas eu precisei adquirir por conta de muitas gravações, muitos atendimentos, muito trabalho, o hábito de tomar café. Depois que eu comecei, a partir de um tempo que eu comecei a tomar muito café,
eu comecei a observar que eu sou uma pessoa mais estressada. Embora eu procure, né, aliviar meu estresse com outras atividades, mas eu observei esse aumento, né, eu fiquei mais acelerada perante as situações com o consumo excessivo de café. Mas eu preciso dele, café para mim é energia. Então eu procuro assim, canalizar outras atividades que me relaxem, manter uma alimentação equilibrada para ir balancear. Mas mesmo assim eu percebo que o café ele acelera a gente. Também tem um outro neurotransmissor e aminoácido chamado GABA, que está envolvido nos processos de ansiedade. E é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E por isso ele regula a atividade do nosso cérebro, acalmando os neurônios. O GABA ele está relacionado com a ansiedade ao fato de que ele é um ansiolítico, que diminui o funcionamento de grupos neurais do sistema límbico, inclusive a amígdala e o hipocampo. Você sabia que os baixos níveis de GABA no cérebro fazem com que a pessoa se sinta tensa, nervosa e irritada? Como também aumenta o desejo por comida e, consequentemente, o ganho de peso. Mas quando o GABA também se encontra em altos níveis, pode ocorrer uma diminuição do metabolismo e um ganho elevado de peso. Então tem que aí ter um equilíbrio, por isso tem que prestar muita atenção. Excesso de GABA também faz mal. Então o segredo aqui é equilibrar a produção de GABA. Os níveis de GABA podem ser afetados com o uso de medicamentos, como benzodiazepínicos, e também pode ser afetado por nossas escolhas alimentares. Existe um estudo realizado em Londres que aponta que indivíduos que comiam excessivamente alimentos altamente processados e fritos se encontravam mais deprimidos do que aqueles que se alimentavam como vegetais e frutas e peixes. E diante dessa pesquisa ficou muito claro que a má alimentação nos causa depressão e não o contrário. Agora eu vou falar para você de alguns alimentos que podem ajudar no equilíbrio do GABA, que são eles: carne de órgãos, como por exemplo fígado bovino, amêndoas, arroz integral, lentilhas, feijão, aveia, peixe, espinafre, alimentos derivados do trigo integral, laranja e melão. Álcool e cafeína também são contraindicados. A passiflora, que é a flor do maracujá, também é um chá de erva que pode ajudar na regulação adequada de níveis de GABA. Então, além de você equilibrar seu nível de GABA e serotonina com uma alimentação adequada, existe uma suplementação que pode ser introduzida que irá ajudar esse equilíbrio de GABA e diminuir a taxa de cortisol e atuar no equilíbrio da ansiedade do sujeito. Eu não vou dar aqui essa suplementação para você, porque como psicólogo, meu conselho não permite que eu realize isso. Tem que ser um médico, um terapeuta holístico ou um nutricionista, ok? Mas existe aí uma suplementação que profissionais habilitados prescrevem que ajudam muito no controle de GABA e serotonina. Procure se informar sobre ele e utilize a suplementação a seu favor no tratamento da ansiedade do seu cliente. Se você não puder prescrever, trabalhe com um profissional que prescreva essa suplementação para que o seu paciente consiga aí diminuir a ansiedade também com esse complemento. E você vai ver como esse diferencial poderá ajudar a seu favor e a favor do tratamento do seu cliente. É muito importante que você entenda que você, como coach, vai trabalhar a mente do seu cliente, mas tem que saber que você tem que realizar um trabalho multidisciplinar, ou seja, encaminhar seu cliente aos profissionais competentes que ajudarão ele na sua jornada, ou seja, a dieta com a nutricionista, atividade física com o educador físico, tratar os hormônios com o médico endocrinologista, e você, coach, vai estar lá em cima da pirâmide, liderando tudo isso, trabalhando a mente do seu cliente para ele passar por tudo isso de uma forma mais tranquila e prazerosa. Mas não tem que entrar em uma área que não é sua, você tem que encaminhar. Agora, se você for lá um nutricionista, um médico, um educador físico, aí é outra história. Vamos também agora entender um pouco sobre a fisiologia da ansiedade. De acordo com o Dr. Paul MacLean, o nosso cérebro ele é composto de 3 partes, que são elas: cérebro reptiliano, cérebro mamífero e o neocórtex. O neocórtex ele é responsável pelo raciocínio lógico. O cérebro mamífero, que é composto pelo nosso sistema límbico, ele é responsável pela tomada de decisões com base nas nossas emoções. E nosso cérebro reptiliano, ele é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência. O nosso cérebro reptiliano é o nosso cérebro físico, ou seja, ele é composto pela medula espinhal e porções basais do prosencéfalo. Ele é responsável por reflexos simples e é responsável pelo instinto básico
de sobrevivência, de fuga ou luta, e também no instinto sexual. Ou seja, o nosso instinto quando agimos perante uma ameaça para fugir ou enfrentá-la. Então, o nosso cérebro reptiliano é que nos dá uma energia física para fugir de uma ameaça, é a nossa energia bruta, por exemplo, uma mãe que levanta um carro ali no desespero para salvar um filho. O cérebro reptiliano não é um cérebro muito confiável, porque ele é muito primitivo, ele é instintivo. É como se fosse o instinto de um réptil. Ele tem instinto de sobrevivência, como bater, matar, fugir e procriar. O cérebro mamífero, que é o nosso cérebro emocional, ele é composto pela base do telencéfalo, que é o responsável por movimentos grosseiros. Tálamo, hipotálamo, giro do cíngulo, hipocampo, parahipocampo e formando ali o sistema límbico. O cérebro mamífero é a nossa capacidade de controle emocional, o nosso sistema límbico que está ali relacionado com a capacidade de sentir empatia entre as emoções. Já o neocórtex ou córtex, ele é mais racional e lógico e é composto pelo córtex telencefálico, que é dividido entre lobos frontal, parietal, temporal, occipital e insular. E é responsável pelo nosso pensamento abstrato, ou seja, nossa capacidade inventiva e reflexiva. Através do neocórtex, nós podemos inovar as coisas, como também podemos refletir sobre as nossas ações e acontecimentos ao nosso redor e gerar novos pensamentos. É o nosso pensamento lógico, é a nossa razão. Para ter um equilíbrio emocional, temos que fazer o nosso neocórtex trabalhar mais que o nosso cérebro mamífero e reptiliano. O cérebro reptiliano, quando ele dispara, ocorre uma cadeia de emoções do instinto primitivo de sobrevivência, como a agressão, preservação da vida e fuga, e a lógica ali não vai existir em nenhum momento. Aqui é pura sobrevivência. Por isso que eu te dei aquele exemplo da mãe ali levantando o carro para salvar o filho. Quando ocorre algum evento emocional extremo e instintivo, é o cérebro reptiliano que está atuando. As emoções do nosso dia a dia, o nosso instinto primata de agir sem pensar, é dominado pelo nosso cérebro reptiliano e também pelo nosso sistema límbico. Quando você age impulsivamente, seduzindo com o marketing de determinado restaurante, com a embalagem bonita de uma comida, o cheiro, né, bom e tentador daquela comida, é seu cérebro reptiliano e seu sistema límbico, que é o seu cérebro mamífero, entrando em ação. Cores como amarelo e vermelho, como no caso do McDonald's, tem uma estratégia, pois essas cores elas aguçam a fome, o desejo pela comida. Tem uma estratégia aí que vai fazer o seu sistema límbico agir. O neocórtex é o que faz a pessoa pensar pela lógica, pela razão, que faz ele raciocinar e se controlar diante da comida, por exemplo. Mas o que isso tem a ver com a ansiedade? Para entender a ansiedade em nosso corpo, precisamos entender sobre a fisiologia do estado de alerta do nosso corpo. Todo ansioso poderá sentir seu coração acelerado, a respiração, além de acelerar, ela fica entrecortada ou breve. A pessoa, ela sente como se algo muito ruim fosse acontecer no futuro e ela sofre com isso. Seu corpo aí ela percebe e ele vai ficar ali sentindo tudo aquilo, mesmo sem saber se aquilo realmente vai acontecer. E ao detectar um estímulo ameaçador, a parte primitiva do nosso cérebro reptiliano é ativada. E quando o cérebro reptiliano ele é ativado, ele tem uma prioridade sobre o nosso neocórtex e sobre o nosso sistema límbico, que é o sistema mamífero. Ele age rápido para preservar a nossa vida, mas também é responsável por todo o estresse que sentimos após a sua recuperação. Por exemplo, quando nós agimos perante um instinto de fuga ou luta, e vamos supor, corremos para fugir de um assalto, que é o cérebro reptiliano que está aí mandando aquele impulso para você de correr, a hora que tudo passa, você senta, e vê o que aconteceu, você tá ali ofegante, um cansaço extremo, como se você tivesse, assim, lutado realmente, foi uma luta, mas aquele cansaço, após o momento do que aconteceu. E como eu já disse em um outro momento, o nosso cérebro ele é muito preguiçoso. Por isso, várias de nossas ações são realizadas no nosso piloto automático. Como também é muito difícil fazer com que a pessoa saia da sua zona de conforto, justamente porque ninguém gosta de sentir dor e com seu cliente de emagrecimento não é diferente. Por isso, para controlar a ansiedade do seu cliente, ele deve acionar o seu neocórtex e isso pode ser feito através de várias técnicas como respiração, meditação e perguntas que causem novas conexões cerebrais na sua mente que te faça
ressignificar a causa da ansiedade e aprender a lidar com ela de maneira mais assertiva. Quando passamos por situações de estresse, como preocupações, o nosso cérebro vai compreender esse estímulo como uma ameaça. Aí o coração acelera, ele perde as trocas de oxigênio no pulmão, gerando uma aceleração da respiração, que é aquela respiração acelerada e entrecortada. E em seguida, o pensamento que surge é o medo de estar acontecendo algo de errado, uma preocupação e mil outros pensamentos que nos fazem sentir ansiosos. Quanto mais fortes são as nossas sensações, maiores são os nossos medos e assim chegamos a sentir um estado de pânico. E como sair desse estado ansioso? Agora eu vou te ensinar uma técnica que vai ajudar você, coach, a trazer o seu cliente de emagrecimento à razão e reduzir a sua ansiedade, que é a respiração diafragmática. Assim como na prática da meditação, a respiração diafragmática ela faz uma faxina no emocional do seu cliente. E ao realizá-la, a pessoa vai se acalmando e saindo da crise de ansiedade. Através dessa respiração, que é calma e ritmada, o coração ele entra em um estado de coerência e vai normalizando os ritmos de suas batidas. E ao entrar nessa coerência, o cérebro ele vai receber informação sensorial de relaxamento, segurança e tranquilidade. A respiração diafragmática ela deve ser treinada e vai ajudar muito seu cliente de emagrecimento a enfrentar uma situação de compulsão, de se controlar naquele momento em que o desejo pela comida na sua frente vai falar mais alto. E além do mais, com essa respiração, o cérebro vai enviar 8 vezes mais de oxigênio para o sangue. Inclusive, irá aumentar a produção de GABA e serotonina responsáveis pela diminuição da ansiedade. Vamos então conhecer como é realizada a respiração diafragmática? Está vendo aí a figura na tela? Então me acompanhe, ok? Ao inspirar, empurramos o abdômen para fora. E ao expirar, encolhemos a barriga com pouco ou nenhuma movimentação do tórax. É aquela respiração que os bebês fazem ao nascer. Você vai realizar essa respiração por um tempo aproximado de 5 minutos. Ou realizar 5 respirações profundas, segurando 5 segundos na primeira vez, 10 segundos na segunda, 15 segundos na terceira, 20 segundos na quarta vez e por último 25 segundos até você aguentar. E basicamente você segura e solta o ar, mas pode ser que se seu cliente ele for muito ansioso, ele não vai conseguir de início fazer isso aí. Então eu como profissional, eu falo para ele, olha, se não conseguir fazer a respiração diafragmática, faz a conchinha com a mão, eleva no nariz, e respire e solte ar durante 20 vezes. Esse método, essa técnica, vai ter o mesmo efeito da respiração diafragmática na redução da ansiedade. Outra coisa, para iniciar esse tipo de respiração, você orienta o seu coach a fazer isso no momento que ele se encontre relaxado, num ambiente calmo, para ele ir treinando, para que ele consiga aplicar no momento da compulsão, entendeu? Conforme o seu cliente vai realizando respiração, vai conseguindo controlar a sua ansiedade. Então está aí uma grande técnica para você, coach, trabalhar a ansiedade do seu cliente de emagrecimento. Mas, Fernanda, como eu devo utilizar essa respiração no dia a dia do meu cliente? Existem 3 níveis de ansiedade. De acordo com o nível de ansiedade do seu cliente, você vai orientá-lo para que ele realize a respiração diafragmática no seu dia a dia. Então vamos conhecer esses 3 níveis de ansiedade? Ansiedade nível 1 é aquela pessoa pouco ansiosa que apresenta somente alguns episódios de ansiedade durante a semana, entre 2 a 5 vezes. E nesse caso é recomendável que você realize a respiração uma vez ao dia, de manhã ou à noite. A ansiedade nível 2 é aquela pessoa moderadamente ansiosa, ela tem episódios de ansiedade de 2 a 3 vezes por dia, não é uma coisa constante. Para esse tipo de ansiedade, você deve ensinar a pessoa a realizar a respiração diafragmática 3 vezes ao dia. A ansiedade nível 3. Essa pessoa é aquela pessoa que acorda e vai dormir ansiosa e tem todos os sintomas físicos da ansiedade. Esse tipo de paciente é aquele paciente que come várias vezes ao dia. Normalmente, ele belisca o dia todo e tem um nível de cortisol muito alto. Esse tipo de pessoa é recomendável que realize a respiração diafragmática entre 3 a 5 vezes ao dia. Outra técnica muito legal para controlar a ansiedade é uma técnica mental que você pode utilizar e ensinar o seu cliente a fazer após quando você aplicar a ferramenta de ansiedade.
que é a técnica mental de substituir os pensamentos negativos, né, que o ansioso tem por outros pensamentos positivos. Ou se não, pelo menos tentar se desligar daqueles pensamentos. Como, por exemplo, tá lá com muito pensamento ruim, tá muito ansioso, põe um fone de ouvido, vai num ambiente mais tranquilo e escute uma música relaxante que acalme, que ele goste, que ele sinta prazer, porque aí, isso aí vai fazer ele dispersar dos pensamentos negativos, da ansiedade. Outra coisa, assim, uma vez por dia, separar ali entre 10, 15 minutos para meditar, trazer coisas boas, profetizar coisas boas para a vida dele, pensar coisas boas e agradecer por tudo que ele está tendo no momento, pelo dia, por ele estar vivo, sentir gratidão. Separar isso de 10 a 15 minutos por dia, vai ver como vai mudando ali o estado de ansiedade, né? Então, como você pode ver até agora, como coach, você pode utilizar algumas estratégias para reduzir a ansiedade do seu cliente. E como eu faço isso no meu dia a dia? Utilizando as ferramentas de ansiedade, que estará disponível para você no decorrer desse curso. Uma outra ferramenta bem interessante, né, para reduzir a ansiedade do seu cliente é ele imaginar o que de pior pode acontecer se aquilo lá, se aquela coisa ruim que ele tanto anseia acontecer, e o que ele pode fazer no lugar para tornar essa situação mais fácil. Ter um plano, né? Porque se acontecer, ele não vai se sentir tão perdido e tão ansioso. Não vai ter tanto medo também de que aquilo ali aconteça. Paralelo a isso, você pode ter encaminhado ele a um nutricionista para prescrever ali uma suplementação ou a alimentação baseada no aumento de níveis de GABA, de serotonina. Como também é muito importante você cobrar que ele realize diariamente a respiração diafragmática de acordo com o seu nível de ansiedade. Tem muita gente trabalhando com emagrecimento no Brasil? Tem sim, mas o seu cliente vai olhar para quem realmente é relevante e preparado para trabalhar com ele, para aqueles profissionais com potencial de se tornarem inesquecíveis. O seu trabalho ele não deve ser comparado e disputado com todo mundo. Por isso, a sua maior chance de sucesso é trabalhar para ser incrível no que você faz. A maioria das pessoas que estão ali tendo dificuldades no mercado de emagrecimento não estão preparadas como deveriam estar, porque ela não foi treinada adequadamente e não apresenta todo o conjunto que ela deveria apresentar como profissional. Na medida que esses profissionais não se preparam como deveriam, eles vão aprendendo de forma fragmentada e vão tentando montar aquele quebra-cabeça e quando percebe, sempre está faltando alguma coisa ali, alguma peça para ele ter resultado e sucesso no seu projeto de emagrecimento. E isso gera muito gasto desnecessário, devolução de tratamentos, descrédito pelo seu trabalho e também muito gasto de energia de você como profissional, porque você vai estar ali se dedicando e não vai estar tendo os resultados esperados. E não precisa ser assim. Por isso, aproveite cada linha e cada vídeo desse treinamento para que você consiga olhar amplamente para o seu coach e ter realmente condições para ajudá-lo. E nunca se esqueça, é essencial tratar a ansiedade do seu cliente de emagrecimento, se você deseja que ele tenha resultados efetivos e duradouros. Eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, comenta aí que eu vou responder para você com muito carinho. Foi um imenso prazer estar aqui com você nesta aula e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!